Mini Cooper 4 portas 1.5 turbo em sua versão Countryman. E aí, você compraria? E você que gosta desse tipo de carro e também deste tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e também comenta aí qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria da WKS Automotive. E agora vamos, introduzir um pouco da história desse Mini Cooper, Para quem acompanha a gente aqui no canal, viu que a gente já gravou alguns minis, Vamos chamar assim. Porém, esse carro aqui é a evolução deles, É uma geração posterior, praticamente a geração atual, vamos chamar assim, Que na verdade eles acabaram de mudar de geração, Então agora, no ano de 2025, acabou de sair a nova geração, então essa acabou de se tornar obsoleta. Mas, até o momento, vamos dizer que não é, Porque acabou de mudar, ainda está naquela fase de transição, muitos carros elétricos, Muitos carros híbridos também. Mas esse daqui é o motor 1.5 turbo, Mas o mais interessante é a carroceria desse carro. Porque, apesar do nome Mini, ele não tem nada de Mini, Então já começa que ele é um veículo 4 portas, tá? Então ele já saiu daquele padrão dos Mini Coopers antigos, Principalmente a geração que, digamos assim, nacionalizou, que mais vendeu no Brasil, que é a R56, F56, Essa geração, ela era praticamente exclusivamente 2 portas, tá? Até existiam alguns veículos que não eram 2 portas, mas ela era majoritariamente de veículos 2 portas, e eles também tinham aquela versão que tinha na porta traseira, que é aquela porta dupla, E a gente vai colocar uma imagem na edição aí, que são os antigos Countryman, Então, na verdade, Countryman e Paceman também eram esses 2 veículos, tá? Mas, passado essa primeira geração de carros que foram vendidos aqui no Brasil, entrou essa geração aqui, Que já contou com inúmeras carrocerias diferentes. Então, uma das coisas que é notoriamente diferente nesse carro é a altura do carro, A gente já consegue ver que ele é um carro bem mais alto, tá? A frente dele, deixou de ser aquela frente padrão Mini Cooper, ainda mantém alguns detalhes, Mas deixou de ser aquela frente Mini Cooper e começou a ser praticamente um BMW, Então, essa plataforma aqui é muito compartilhada com as BMWs X1 e X2, tá? Por que eu tô comentando isso? Porque se tornou muito comum chamar essas BMWs de tração dianteira, que é o caso desse carro aqui, de Mini Cooper, Então aqui por isso que a gente comenta bastante isso. Então, falamos da altura do carro, falamos das 4 portas, A carroceria dele também aumentou bastante de tamanho, então o comprimento do carro aumentou, Vocês podem ver que o entre-eixos é bem maior do que os outros Mini Coopers que a gente já mostrou aqui do canal, É chamada carroceria F, vamos falar assim, Então você vê que o entre-eixo aumentou, a largura do veículo aumentou, a altura, Então ele está mais alto também, o espaço interno, o porta-malas. Então, de Mini praticamente a gente não vê mais nada, É um carro completamente usual, se transformou num SUV compacto, tá? Num carro 100% utilizável e acabou superando aquela história de um carro duro, de um carro ruim de usar, Então, os Mini Coopers antigos ficaram com essa fama, porém, esses carros aqui não tem nada a ver com isso, tá? Eles têm alguns problemas crônicos, mas 100% relacionados ao uso do dia a dia, Mas eles estão num outro patamar de carro. Além de tudo, a motorização evoluiu bastante. Esse daqui agora é um carro 1.5 turbo, mas que tem todas as características, potência e torque dos Mini Coopers anteriores, que eram 1.6, porém esse agora 3 cilindros e os anteriores 4 cilindros, tá? Então 1 cilindro a menos, mas praticamente a mesma capacidade cúbica, a mesma potência e o mesmo torque. Muito interessante isso também, Continuando, um outro ponto que vem evoluindo ao longo do tempo com os Mini Coopers, são os acabamentos, ok?
mas não só a qualidade, mas sim a forma que eles são colocados, né? Então, algumas coisas são características, como, né, os paralamas aqui, né, os parabarros em plástico se mantém, né? O olho aqui em volta do farol também se mantém, mas o desenho aqui foi alterado, né? Aqui mantém praticamente o mesmo padrão. Aqui adicionaram, né, mais alguns itens no design do carro. O retrovisor, né, que ficou muito famoso por ser branco, alguns minis também vinham ele quadriculado, né, igual aquela bandeira, muito legal também. Agora, o teto, né, suporta um rack. Então, olha só, né, antigamente, nos anteriores, na geração F, impossível colocar uma cadeirinha de criança aqui em cima. Agora, você que é do mundo dos esportes, né, adora andar de bike ou de repente até outros itens, pode colocar aqui o rack no teto e colocar a sua bicicleta, e de repente você que mora fora, né, mora em outro país que tem neve, você pode também colocar aqui a parte de esqui, de snowboard. Então, um carro que veio, né, com uma transformação de versatilidade. Antes ele era um carro voltado para cidades, não cidades pequenas, mas para pequenos trajetos, um carro voltado para a esportividade, e agora, né, com novas versões muito mais utilizáveis, né, uma usabilidade muito maior e também com outros itens, né? Então agora esse daqui já conta com roda aro 17, mas além da roda aro 17, ele está equipado com um pneu 55, então ele é um 225/55, né? O que quer dizer essa segunda nomenclatura, né? A primeira é a largura e a segunda é a altura do pneu. Então um pneu bem mais alto, trazendo muito mais conforto e também fugindo daquela ideia dos pneus Run Flat, que era praticamente um calcanhar de Aquiles da geração anterior, que deixava o carro muito duro e muito ruim de andar, deixando ele praticamente como um esportivo, né? Mas agora eu quero falar sobre a traseira do carro, que eu acho que é o ponto que mais chama a atenção, principalmente pelo ganho de volume, ok? Então, vou virar o carro e vou falar sobre a traseira para vocês agora. E agora viramos o veículo para falar sobre essa belíssima traseira do carro, né? E comentar mais alguns itens também. A lanterna, ela se mantém a padrão, né? Porém, assim, com um design um pouco atualizado, mas dá para fazer uma bela referência às lanternas anteriores. Mantém o cromado aqui também, né? E os Mini Coopers, que eles são alguma outra versão sem ser um Mini Cooper, né? Então o Paceman, Clubman, né? A Alfor, algumas outras versões, elas sempre acabam sendo escritas aqui atrás, e aqui a gente consegue ver que ele é um Countryman, né? Então, Mini Cooper, né? Esse não é um Cooper S, é um Cooper normal, em sua versão Countryman, que é um pouco mais alta, conta com apenas uma saída de escape desse lado aqui, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, um detalhe, ó, eu gosto dos detalhes também, olha só o estilo da antena, excepcional, né? Mas, olhem só, não conta com abertura elétrica, né? Infelizmente, mas a trava basta clicar. Mas deem uma olhada no tamanho do porta-malas aqui, pessoal. Então, antigamente, uma das grandes reclamações, né, sobre Mini Cooper era o porta-malas pequeno. Ele, infelizmente, não conta com step, como vocês podem ver, né? Mas conta, primeiro, com esse rebaixamento aqui, né? Um rebatimento. Mas aqui a gente pode colocar uma tampa, nesse daqui no caso não tem, mas acho que vocês conseguem imaginar mais ou menos onde ela fica, né? E aí você tem essa tampa e aqui, né, você tem um compartimento maior ainda. Então no caso esse já foi retirado e ele já usa o espaço completo, né? Não é um porta-malas gigante, tá? Não estou falando isso, mas se a gente comparar com os Mini Coopers em versões anteriores, é assim, é uma grande diferença, né? Você compraria um Mini Cooper por conta do tamanho do porta-malas? Bom, eu acho que não é isso que vai, né, deixar essa decisão, né, à flor da pele, mas eu acho que é um ponto que hoje em dia a gente acaba pensando bastante. Antigamente isso não poderia ser, né, um ponto relevante, pois era muito pequeno. Agora já começa a ser até um atrativo o Mini Cooper 5 lugares com um porta-malas aqui deste tamanho, né? Eu sei que muitos aí vão falar, nossa, mas o Mini Cooper, a última coisa que eu iria olhar é o porta-malas. Por isso, eu deixo essa pergunta para vocês, tá? Então, de uma forma bem diferente, né? Mas eu achei
bem bacana aqui trazer esse ponto do porta-malas, né? Bem legal. E agora eu deixo outra pergunta, né? Mas por enquanto não, vamos deixar para a hora do motor, eu faço outra pergunta capciosa para vocês. Agora vamos entrar no veículo e comentar sobre a belíssima interna desse carro. E hoje eu vou fazer diferente, eu vou pedir para o nosso cameraman, filmmaker Enzo ficar na posição do motorista e eu vou ficar no passageiro para a gente conseguir mostrar de uma outra forma toda aquela parte, né, de manômetros e itens. Acho que fica um pouco mais legal. Então, bora lá! Pessoal, venham conhecer o interior do Mini Cooper. Sim, eu já estou aqui dentro, mas pedi para o nosso filmmaker, cameraman, adentrar aqui no carro para a gente mostrar um pouco da experiência do Mini Cooper. Então, pé no freio já, Enzo? Pé no freio. Para ligar este Mini Cooper Countryman, necessário chave dentro do veículo, obviamente, né? Pé no freio e aqui nesse botão vermelho, clique ele para baixo e rapidamente o carro já entra em funcionamento. Primeiro item fácil da gente notar aqui, né, é o ar-condicionado Dual Zone. Então primeiro eu vou diminuir um pouco, que não tá nem tanto frio. Por que o ar estava ligado? Só explicando aqui, pessoal, o ar-condicionado está ligado porque esse carro está em diagnóstico de ar-condicionado aqui, tá? Então a gente parou o diagnóstico para gravar o vídeo. Olha só como o pessoal do YouTube é importante para nós aqui, né? Então, continuando, então ar-condicionado Dual Zone, né, que a gente já consegue ver o multimídia, que a gente consegue mexer aqui pelo joystick, ó, comunicação, notificações, né, ele tá com 2 notificações, então falha no sistema de chamada de emergência e também a porta aberta, né? Além disso, tem aqui a comunicação, então contatos, chamadas, né, tudo que a Mini consegue disponibilizar para o seu usuário. Além disso, rádio e mídia. E aqui, ó, o meu Mini, né? Então, configurações do veículo, configurações do sistema, Mini Countryman Timer, perfis do motorista, né? Status do veículo, tecnologia. Ó, aqui no status do veículo, a gente consegue ver se ele está com algo pendente, né? Então, calibração dos pneus ok, indicador de anomalia, nível de óleo e motor, check control, serviços necessários, né? Histórico de serviços, aqui que eu queria acessar. Ele mostra o histórico de serviços aqui, pessoal. Olha só que bacana, né? E o que a gente pode notar também é que até os 30 mil quilômetros, deixa eu ver com quantos quilômetros o carro se encontra agora no momento. Ele não vai mostrar ali, mas então até os 30 mil quilômetros a gente pode ver que ele levava o veículo naquele local famoso, né, que comercializa bastante Mini Cooper, e agora ele resolveu trazer aqui para WKS para realizar as manutenções, né, e continuar esses itens, beleza? Então, muito bacana, né? Conseguimos mostrar tudo aqui, o carro é super inteligente, tem inúmeros itens, né, que a gente consegue olhar, então, e tudo isso a gente consegue mexer por aqui também, touch, tá, pessoal? Eu tava mexendo ali pelo joystick, mas tudo isso pode ser da forma touch, tá? Tudo de fácil acesso, bem simples e bem tranquilo. Aqui na parte superior a gente tem as luzes de cabine, né? Então, bem legal também, com um estilo diferente de botões, né? Muito bacana. Então são como se fossem alavancas. A Mini, ela faz uma alusão bem bacana aos instrumentos aeronáuticos, né, nesse carro. Então tanto a parte superior de iluminação quanto aqui embaixo também eles fazem alusão a instrumentos aeronáuticos. Eu acho isso muito bacana, né? Para quem não entendeu o que eu quis dizer, parece uma cabine de avião, né? Na cabine de helicóptero, de avião, tem esses botões dessa forma também, muito legal. A gente consegue ver também o câmbio automático aqui, né? Alavanca sem o joystick ainda, né? Então as versões posteriores têm o joystick, esse é uma alavanca. Aqui todos os comandos, ok? Então toda a parte de multimídia aqui, ar-condicionado, comentamos, né? Tem também o direcionamento das saídas de ar, airbag, esse acabamento aqui em um cinza acetinado, né? Então bem bacana. Os puxadores de portas aqui cromados também, né? Toda a parte de vidro. Aqui está a pasta do carro, né? As pastas de manutenção, ó, histórico de manutenções preventivas e corretivas da WKS Automotive. E também, né, tem aqui o porta-luvas. E agora, tem um extensor de banco também, isso é muito legal. No passageiro e no motorista, os ajustes de banco são elétricos, tá? Bem legal o carro, né? A gente tá falando de inúmeros pontos dele para mostrar uma geral do carro,
mas a gente vai também falar sobre os problemas crônicos desse veículo, tá? Os pontos que você tem que ter o dobro de atenção enquanto você tem o carro ou até mesmo se você vai comprar o carro, ok? E para finalizar, vamos ao volante aqui e aos mostradores principais, né? Os Mini Coopers anteriores tinham um velocímetro aqui, né? Então tinha um velocímetro aqui e agora ele está localizado aqui bem, né, no centro do volante. Então atrás do volante a gente já consegue ver a parte de velocidade e também de contagiros e aqui o nível do tanque, né, o nível do tanque de combustível. Fora a parte do volante aqui, né, com todos os comandos, então o volante multifuncional, bem bacana, bem legal, né? Falamos aqui de todos os pontos internos do carro e daqui, né, o único ponto que você tem que tomar mais atenção, tem que ter mais atenção é a parte do fluido de transmissão automática, tá? Então você que está pensando em comprar um Mini Cooper dessa geração e dessa versão, muito cuidado com as manutenções preventivas, tá? Sempre fique de olho no fluido de transmissão automática, afinal esse carro aqui já tem 7 anos de uso, né? É um carro ano 2018 e sim, é necessário a troca do fluido de transmissão automática. Então, por favor, muita atenção com isso e é algo que nós sempre indicamos aqui na WKS. Ficar de olho no fluido de transmissão automática. E agora estamos aqui na interna, mas na parte traseira do Mini Cooper. Por que que eu quero muito mostrar essa parte para vocês, pessoal? Porque eu falei, né, do entre-eixo. Então aqui é um carro que antigamente nos Mini Coopers da geração anterior, né, pra gente usar de comparação, era praticamente impossível você sentar no banco traseiro. Primeiro porque ele era 2 portas, né? Então você tinha que recolher o banco da frente para acessar. Segundo que não só o entre-eixos, mas a largura do carro também era muito estreita. Então agora, ó, né, não está setado para mim lá na frente. Eu coloquei o banco máximo para frente, mas vocês podem ver que é confortável, né? Eu coloquei para a gente poder gravar melhor, tá? Então é confortável, tem as saídas, né, aqui de ar-condicionado na parte traseira também, bem bacana, muito legal isso, né? Além disso, conta também com o Isofix, que é a fixação mundial para cadeirinhas de criança, tá? Então 100% tranquilo, você colocar a cadeirinha do seu filho aqui, né? Ele também vem com o rebatedor aqui, eu não sei como é que funciona muito bem, eu não sei se... Desse eu sei que é esse aqui, ó. Então você tem também um fácil acesso ao porta-malas, né? Então a Mini, ela veio sim, né, se reinventando, muito legal isso, muito bacana. Aqui esse do meio realmente, aqui ó, se você quiser abaixar somente esse do meio para que vire um apoio de braço também, é possível, né? Deixa eu recolher. E além disso, para quem desacreditou, brincadeiras à parte, ela conta com o cinto aqui, né, para o terceiro ocupante, ok? Opa, acho que é desse lado aqui, acho que é esse aqui, né? E aí você coloca esse aqui também, ok? Então conta até com o cinto 3 pontos aqui, né, para o ocupante do meio. Então uma grande evolução, né, geral aí em relação aos outros Mini Coopers, ó. Para quem não sabe como soltar, dá para fazer assim também, né? Olha aí, ó, mais um corte aí, brincadeiras à parte, né? Então um detalhe bem bacana aí pra gente soltar. E agora sim, vamos à parte mais dolorida para um proprietário de Mini Cooper ou até mesmo para um futuro proprietário de Mini Cooper. Já volto. E temos aqui no meio do vídeo, você que está gostando, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e já comenta aí algum carro que você gostaria de ver aqui nesse Você Compraria e já manda esse vídeo para aquele seu amigo que tem Mini Cooper na garagem. E bora continuar o vídeo. E agora vamos à parte mais dolorosa de ser um proprietário ou um futuro proprietário de Mini Cooper, né? Vamos chegar aqui aos problemas crônicos. Lembrando que para abertura de capô, tanto de BMW quanto de Mini Cooper, é necessário 2 cliques aqui, tá? Então eu fiz um só para mostrar para vocês que não é possível abrir. E agora com os 2 cliques a gente já consegue abrir aqui, ó. Então já devidamente aberto e olhem só. Vocês não vão acreditar, vou tirar a capa aqui primeiro, né? Eu sempre adoro dar uma de mecânico, né? Mas tirando a capa aqui, ó, e ao retirar a capa, o que a gente consegue perceber, né? Bom, não sei se dá pra ver, mas aqui, ó, 1, 2, 3 bobinas. Mini Cooper 3 cilindros turbo, você compraria?
Bom, eu digo que talvez não nesta versão aqui, né? Que é a versão mais família. Talvez fosse a versão Cooper só, né? Essa daqui é um Cooper Countryman, eu até compraria, mas nessa versão aqui, acho que não, né? Então, Mini Cooper 3 cilindros, agora aqui você compraria na parte de problemas crônicos. E vamos iniciar aqui, né, a parte de problemas crônicos, não pela parte do motor, e sim pela parte da suspensão, ok? Então, tanto, né, Mini Cooper quanto a parte de BMW X1, ou seja, né, esses carros que têm a tração dianteira e o motor dianteiro da linha Mini BMW, que é muito compartilhado de uma BMW X1, né, que tem também a tração dianteira, eles são muito conhecidos por problemas crônicos aqui na bandeja, tá? A gente não consegue mostrar para vocês aqui, mas a bandeja é o que faz, o que segura toda essa parte aqui da roda, do freio, né? Então a bandeja é o que fica aqui embaixo, por isso é chamado de bandeja, e ela conta com algumas buchas. Então, por o carro ser, né, o motor dianteiro e também tração dianteira e um tanto quanto baixo, né, infelizmente acaba acontecendo muito isso, né? Esse problema crônico das bandejas acaba danificando as bandejas, tá? Então, é sim um problema crônico, é sim muito comentado e sim, nós temos que alertar você que está pensando em comprar ou você que tem um Mini Cooper, tá? Fique muito de olho nas bandejas, porque muito provavelmente em um curto período de tempo elas vão apresentar algum tipo de problema, né? E independentemente do uso, tá? Então, se você tem o carro aqui em São Paulo e usa ele, né? Por mais cuidadoso que você seja, por mais detalhista que você seja, elas vão acabar apresentando problemas, e principalmente se o veículo for blindado. E além de apresentar, vai diminuir mais ainda, né, o tempo de substituição. Então, primeiro problema crônico que eu queria comentar com vocês é a parte de bandejas aqui, tá? Vindo aqui para a parte do cofre, né? Um dos pontos que a gente comentou também, que é necessário a gente acrescentar, um dos pontos que a gente não comentou, na verdade, que é necessário a gente acrescentar, são os batentes aqui também, tá? Que toda essa parte de suspensão acaba sofrendo bastante, mas o que mais sofre são as bandejas e suas buchas e também os batentes superiores de amortecedores dianteiros, muitas vezes os traseiros também, mas a parte dianteira aqui acaba sofrendo mais, né? E aliado a isso, né, os coxins de motor, tá? Então, né, eu vou pedir para o pessoal colocar um insert aqui para a gente mostrar o coxim. Ele até tem uma peça um tanto quanto diferente, um prolongador do coxim, porque esse motor aqui ele é 3 cilindros, mas ele é como se fosse um 4 cilindros cortado, né? Como se eles tivessem tirado um cilindro do 4 cilindros, que aí seria um 2.0 turbo, o famoso B48, e esse daqui é um 3 cilindros, tá? Então eles apenas tiraram o 4º cilindro, e aí é necessário um prolongador aqui para o coxim funcionar com esse motor, né? Então o projeto se mantém o mesmo, eles só adicionaram um prolongador, e sim, tanto o coxim superior do lado direito aqui, quanto o coxim inferior acabam dando muito problema, tá, pessoal? Principalmente pelo peso do motor e pelo estilo de uso do motor, né? Então, motor bem concentrado aqui acaba fazendo muito torque, né? Um motor turbo que tem bastante torque, então acaba tendo esses pequenos problemas, tá? Queria tentar mostrar para vocês também a turbina. Dá para mostrar também. Ela está localizada ali embaixo, né? Então, muito legal, muito bacana. Então, aqui temos o coxim e ali atrás a parte da turbina. Uma turbina bem pequenininha, né? Um chaveirinho quase. Muito legal. A caixa de ar se mantém a mesma, o filtro de ar se mantém o mesmo, tá? E a parte de ignição também. E aqui é outro ponto muito interessante da gente falar da parte preventiva e principalmente para você ter muita atenção. Aqui, pessoal, esse carro ele não é flex, porém cada dia que passa e cada ano que passa o nosso combustível tem mais álcool dentro dele. Então o álcool acaba prejudicando os bicos de injeção direta, todo o sistema também, né? E além disso, além de prejudicar os bicos, que a gente sempre comenta bastante, ele acaba prejudicando as velas, e as velas, né, não sendo substituídas num período preventivo, acabam, né, prejudicando a parte de bobinas também. Então toda essa parte de ignição acaba sendo, né, prejudicada. E aqui um outro ponto que eu quero mostrar para vocês é que
todos esses carros acabam também tendo um pequeno suor de óleo aqui na tampa, né, do reservatório, então é muito importante ter bastante atenção nisso, né? Então desses carros aqui a gente comentou de tudo, tá? Tanto os motores 4 cilindros quanto os motores 3 cilindros, que é o caso desse daqui, né? E a maioria dos Mini Coopers, né, geram em torno desses problemas crônicos. A parte de bandeja, coxins, velas, bobinas e bicos, tá? Esse é o geral aqui do Mini Cooper. E o que é muito interessante também são os acabamentos de isolamento, tanto térmico quanto de ruído, tá? Então olha só que legal, né? Esse acabamento aqui, muito bacana, muito legal, né? Excepcional, na verdade, Twin Power Turbo, né? E, né, após falar, né, de alguns problemas crônicos, deixa eu colocar aqui da forma certa, pessoal. Então, após a gente falar de alguns problemas crônicos, né, e também da grande maioria da parte boa, você compraria um Mini Cooper 1.5 Turbo com 5 lugares e cinto para 5 pessoas e um porta-malas surpreendentemente grande? Bom, fica aí a pergunta, né? Eu acho que muita gente mudou a concepção em relação a esse carro e muita gente passou a comprar esse carro. Então, antigamente a gente via que tinha um número bem reduzido de Mini Cooper nas ruas, agora que eles aumentaram o número de versões, né, e também de motorizações, isso acabou pulverizando, né? Então acabaram chegando inúmeros Mini Coopers, tá? Pra gente mexer aqui, muito legal, né? Então, acho que desse carro é isso, né? Falamos sobre os problemas crônicos, sobre os grandes pontos bons, né? Mostramos o coxinho, mostramos tudo. Então vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Então você que gosta desse estilo de carro e também gosta desse estilo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar também o próximo carro que você gostaria de ver aqui e também ative o sininho, porque daqui a pouco tem vídeo novo aqui, ok? Eu sou Vitório Neto, esse daqui é o canal da WKS Automotive e esse daqui é o Mini Cooper 1.5 Turbo. E aí, você compraria?